Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. E voltando aqui no nosso canal Plantástico, hoje nós voltamos com o tema controle de qualidade de matérias-primas vegetais. Então, lembrando que o conceito de plantas medicinais é toda planta que é administrada sobre qualquer forma, seja ela na íntegra, na forma de um extrato, de um chá, e por alguma via ao homem ou animal, seja ela tópica ou oral, exerce algum tipo de ação farmacológica sobre o homem ou animal. Ou seja, a planta medicinal é todo vegetal que contém em um ou vários de seus órgãos, substâncias que podem ser empregadas para fins terapêuticos ou precursores de substâncias utilizadas para tais fins. Tá? Então, possuem lá seus compostos químicos, que serão abordados em outros momentos aqui no nosso canal. Então, são flavonoides, alcaloides, óleos essenciais, ou seja, uma variedade química enorme com diversas possibilidades de efeitos farmacológicos. Tá? Um exemplo disso é a efedra cínica, uma planta de origem asiática, também chamada de mahuang na medicina tradicional chinesa, da qual se extrai um princípio ativo que é a efedrina. E a efedrina foi utilizada contra a tosse e como cardiotônico durante muitos séculos, durante o crescimento asiático. Hoje, a efedrina tem um uso maior como broncodilatador e hipertensivo, e inclusive está discriminado como um produto para doping. Então, ele, inclusive, um grande jogador de futebol na década de 90, foi identificado com doping a partir do uso da molécula isolada dessa planta. Outro princípio ativo bastante interessante vem da vinca roseus, que possui duas moléculas, a vincristina e a vinblastina. Então, a vincristina apresenta aqui no radical um grupo CHO e a vinblastina apresenta um grupo CH3. Né? Então, ambas as moléculas são inibidores de crescimento tumoral e são isolados dessa espécie vegetal. Então, quais os problemas que a gente tem de trabalhar com as plantas medicinais? Como garantir, como controlar a qualidade? E quais são esses problemas que a gente deve visualizar tentando minimizar? Então, o primeiro problema são substâncias cuja síntese ainda não foi conseguida. Então, vincristina, vinplastina, morfina, entre outras, né, o taxol, ainda não são sintetizados em laboratório. Então, só o material vegetal consegue produzi-los. Ou, às vezes, o próprio preço elevado da síntese faz que continuem sendo obtidos a partir dos vegetais. É mais barato fazer a plantação e a extração do princípio ativo do que você fazer a síntese desse composto. Alguns vegetais contêm um conjunto de princípios ativos. Então, não é uma única molécula, mas sim um grupo de moléculas. Então, a Passiflora incarnata possui os flavonoides, o ginseng, os ginsenosídeos, a unha de gato, os alcaloides. Então, são grupos de moléculas e não uma individual. Então, isso para a síntese se torna mais complexo sintetizar e fazer um mimetismo do que o vegetal possui. É muito melhor você ter o vegetal e dele você fazer o trabalho de padronização. E nunca esquecer que existe essa crendice, que se é vegetal é natural, é bom. E se não fizer bem, mal também não faz. Existem uma série de plantas que, se errada a dose, fazem mal sim. E existem as plantas tóxicas, aquelas que, independente da dose, elas vão provocar um efeito ruim. Um exemplo clássico de uma planta tóxica é a comigo ninguém pode. Ela não tem nenhum efeito farmacológico, por outro lado, seus efeitos tóxicos são muito bem conhecidos. Tá? Então, a qualidade de plantas medicinais exige que você faça uma avaliação de vários fatores. Então, a origem geográfica exata, isso vai te dar o bioma na qual ela está localizado, a condição de altura, então, ou seja, a pressão de oxigênio e nitrogênio, vai te dar o fluxo de chuvas anual. Então, existe essa necessidade. As condições de cultivo, se é um cultivo em larga escala, se é um cultivo em baixa escala, qual o estágio de desenvolvimento da planta, como que será feito os processos de colheita, secagem, armazenamento, e bem como se existem tratamentos com descontaminantes ou conservantes, e se esses tratamentos são bem conhecidos e bem determinados. Então, para isso é necessário estabelecer parâmetros quantitativos para as plantas medicinais, o que é um pouco mais complexo do que para produtos sintéticos.
normalmente é determinado o teor de um conjunto de substâncias, um grupo de substâncias, preferencialmente relacionados com a finalidade de uso. Diferente dos medicamentos da medicina comercial, a qual simplesmente é uma molécula, 2 moléculas ou 3 moléculas e o resto são excipientes. Então, os processos químico-analíticos para material vegetal acabam se tornando mais complexos do que para medicamentos genéricos similares a esses trabalhados aí na medicina comercial. Então, a importância do controle de qualidade de plantas medicinais é essencial para que você garanta que a sua matéria-prima de origem está dentro de condições mínimas de trabalho, dentro de condições adequadas de trabalho, para que você possa desenvolver todo o seu produto e não obtenha, ao final do processo produtivo, a concentração de produtos ruins. Então, eles podem ser matéria estranha, podem ser microbiológicos, podem ser metais pesados, entre outros que a gente vai discutir aqui. Então, a importância do controle de qualidades de plantas medicinais gera grandes dificuldades para se realizar esse controle comparado com drogas sintéticas. Por outro lado, existem definições para que a gente possa trabalhar com ela. Então, um exemplo aqui é da Cassia angustifolia. É um produto que é utilizado para laxantes pela presença de um grupo que são os heterosídeos antraquinônicos. Então, a Farmacopeia Brasileira, 4ª edição, determina que essa planta, para ser usada na produção de medicamentos, deve apresentar um teor mínimo desse grupo químico de 2,5%. Acima disso, ela pode ser utilizada para a produção de medicamentos. Abaixo disso, ela não pode. Outro exemplo de controle de qualidade, ensaios quantitativos também devem ser avaliados com relação às características físico-químicas dos constituintes. Então, durante muito tempo, a determinação do teor de alina era feita por cromatografia gasosa, e a cromatografia gasosa, por ser uma técnica mais drástica de destruição da molécula, ela pode causar degradação térmica da substância e você ter valores menores do que o real. Então, você deve usar uma técnica mais adequada, que nesse caso é a cromatografia líquida de alta eficiência, uma vez que ela não vai colocar calor e não vai volatilizar essas moléculas nem destruí-las. E aí tem um resultado muito mais de acordo com a composição do seu alho do que um falso positivo, como no caso do uso do cromatógrafo a gás. Também é importante lembrar que para plantas medicinais existe a questão de análise sensorial organoléptica, né? Então, são análises auxiliares para avaliar os parâmetros de qualidade. Então, por exemplo, eu posso avaliar a identidade dela através de coloração, consistência, sabor e odor. Lembrando que sabor e odor eu tenho algumas críticas, porque existem plantas que têm sabores amargos, sabores ruins e plantas que a gente não sabe a composição química e que podem causar problemas. E é importante lembrar que para essa avaliação de identidade, a comparação com amostras autênticas é essencial. Então eu preciso ter uma amostra autenticada do material vegetal para comparar com aquele material vegetal que eu vou utilizar na produção ou no desenvolvimento do meu produto. E os farmacógenos devem ser validados em laboratórios. Somente aqui lembrando que farmacógeno é o conceito da parte da planta medicinal utilizada para a produção do medicamento, do chá ou da forma que você for utilizar. Então, quando eu falo de passiflora, que é o maracujá, o farmacógeno é a folha, não é o fruto. Quando eu falo do ginseng, o farmacógeno é a raiz, não é a folha. Então, eu tenho que saber que farmacógeno é simplesmente a parte da planta que eu vou utilizar para desenvolver o meu produto ou o meu processo. Também lembrando outro conceito que é a pureza, a contaminação por fungos, material em decomposição e ataque de insetos. Esses parâmetros eu consigo visualizar se eles foram gritantes e aí eu já posso descartar o material logo de exemplo. Então, um exemplo, por exemplo, é se eu pegar uma folha de hortelã apresentando fraco aroma de mentol. Significa que essa planta foi coletada ou foi produzida de uma maneira errada e que o material vegetal não produziu o seu princípio ativo mental em quantidade suficiente para a utilização para os processos que eu posso utilizar o mentol, como por exemplo, produção de pomadas anti-inflamatórias ou mesmo na indústria de cosméticos ou na indústria de saúde oral ou na indústria de alimentação, balas, chicletes, etc. e tal, eu tenho parâmetros para trabalhar com mentol para poder desenvolver os sabores que eu tenho interesse. Também a verificação da autenticidade.
como é que eu garanto que o meu material vegetal é autêntico? Então, eu preciso garantir isso. Como? Através da identidade botânica. Pelos exames macroscópicos, quando eu tenho a folha inteira, eu consigo visualizar e dar um direcionamento nisso. Quando eu tenho ele no formato de pó, pulverizado já, eu tenho que usar presença, tenho que usar microscópio e fazer uma análise microscópica. Né? E também a presença de constituintes químicos ativos ou característicos da espécie. Então, reações químicas que mostram que aquele grupo químico está presente na planta e que caracteriza quimicamente aquela planta. Importante! A identificação botânica de um vegetal exige análise das diferentes partes da planta. Isso é uma identificação botânica dentro da biologia. Para plantas medicinais, os trabalhos são voltados para o farmacógeno, ou seja, a gente vai avaliar a parte utilizada. As partes não utilizadas não temos interesse. Então, para tanto, devemos utilizar literaturas específicas ou desenvolver monografias para esse tipo de avaliação no caso de novas plantas. Tá? Então, por exemplo, de caracteres botânicos macroscópicos. Então, o que eu consigo avaliar? Com o olho nu ou com a análise de uma lupa. Então, inicialmente é importante conhecimentos básicos de botânica. Então, se for possível, acompanhamento de profissionais com essa especialização. Disponibilidade de literatura especializada. Monografias farmacopeicas, códex, outras literaturas que sejam reconhecidas como dados de herbários ou dados de greenhouses no exterior. E o material para comparação, então amostras autênticas, fotos ou desenhos. E a partir disso eu vou estabelecer estruturas que vão permitir a diferenciação entre as diversas espécies vegetais, frequentemente encontradas como adulterantes. Né? Então a gente já vai discutir um pouquinho isso para frente, o que eu quero dizer com adulterantes. Tá? E as características morfológicas que são importantes para a planta, a primeira coisa que a gente deve lembrar é que a planta ela é formada por um nome científico que é composto de um binômio. Esse binômio é formado pelo gênero e espécie. Então, a espécie ela apresenta características exclusivas. Então, a espécie tem alguma característica que é dela, uma molécula química, uma estrutura foliar, algum tipo de xilema ou floema específico dela, isso vai dar uma característica de espécie. E o gênero são as espécies vegetais com características comuns. Então, todas as espécies que têm características comuns, princípios ativos comuns, estão no mesmo gênero. Uma ou outra que tem uma especificidade é a espécie. E a família, que são os diversos gêneros com características comuns. Tá? Então, os sistemas atuais, eles utilizam para essa determinação estruturas reprodutivas, como frutos e sementes, ou estruturas vegetativas, como raiz, caule e folhas. Aí depende da espécie vegetal. Então, a identificação de espécies vai necessitar uma planta recém-coletada ou uma exicata. Esse é o modelo de exicata. Então, essa é uma planta que foi seca e colocada dentro de um herbário com uma ficha catalogada, a sua espécie vegetal, onde foi coletada, quem coletou, quem identificou todos os dados necessários, e aqui o material vegetal para visualização das diferenças entre uma planta e outra. Tá? Então, para essa identificação correta, o ideal é que você tenha um especialista em determinada família ou gênero para fazer essa identificação. Também ampla revisão bibliográfica com literatura confiável, farmacopeia, monografia, artigos científicos, dissertações de doutorado, teses de mestrado, enfim. Ou o estudo de chaves analíticas, na qual os botânicos clássicos, aqueles que são formados em biologia e fazem a pós-graduação em botânica, têm total capacidade de execução. Tá? E lembrando que, novamente, a legislação vigente exige o uso do binômio científico para a identificação botânica correta do matéria-prima vegetal. Um exemplo que eu acho muito interessante é esse. Se você estiver assistindo minha aula de São Paulo, provavelmente você toma chá de capim-cidreira. Se você estiver assistindo minha aula no norte do país, provavelmente você toma chá de capim marítimo. Então, qual que é a diferença dessas plantas? Nenhuma, é só o nome na localidade. Ambas as plantas são Cibopongos citratus. Então, o nome científico faz com que eu converse com o pesquisador do norte do país, com o pesquisador do nordeste do país ou com o pesquisador de qualquer outro país falando da mesma espécie vegetal.
Então, o nome vulgar, o nome comum, é extremamente importante, porque é o nome que nós demos à planta, é o nosso nome, é o nome cultural. Mas o nome científico evita problemas para que eu fale de alecrim no Brasil e rosemary nos Estados Unidos. Então, alecrim é o nome brasileiro, rosemary em inglês. Por outro lado, eu tenho que saber que ambas são rosmarinos officinalis. Por isso que existe a exigência do binômio para identificação de plantas medicinais. E quais que seriam alguns exemplos de análise de aspectos botânicos em plantas medicinais? Então, verificação da pureza da amostra, então a pesquisa de elementos estranhos. A Farmacopeia Brasileira de 1988 determina que elementos estranhos são partes da planta que não farmacógeno, então partes de outras espécies vegetais, insetos, qualquer uma coisa que não seja originária da planta, ou elementos de origem mineral, que é muito comum na planta, uma vez que ela é extraída da terra. Então, os elementos de origem mineral, em geral, são provenientes. É terra que vem junto muito mais com raízes do que com outros elementos aéreos. Para a farmacopeia alemã em 91 e para a britânica em 96, elas determinam que elemento estranho é qualquer parte da planta que não o farmacógeno, ou qualquer parte de outra planta ou elementos de origem mineral. Então estamos muito bem alinhados e o Brasil, inclusive, determina isso desde 88. Tá? Ou a pesquisa de constituintes químicos indesejáveis. Então a planta produz aquilo naturalmente, mas você não quer que ela produza, mas ela vai produzir. Então são produzidos pela própria planta, por outra planta ou ainda por micro-organismo contaminante. Então, os frutos de erva doce podem produzir coniína, que é um veneno, é um produto tóxico. As cascas frescas de cáscara sagrada possuem antronas, que têm um efeito laxante 10 vezes maior do que as antraquinonas, então se tornando um purgativo, podendo ser até mortal. Ou mesmo o exemplo de sementes, em especial o amendoim, que produzem aflatoxinas a partir do fungo Aspergillus flavus e que podem causar câncer linfático. Então, são produtos que podem, são moléculas que podem estar junto com o seu material e você tem que ver se elas estão ali, porque o ideal é que não estejam. Se estiverem, o material deve ser descartado. Determinação do teor de cinzas. Qual a importância do teor de cinzas? Ele permite verificar as impurezas inorgânicas, ou seja, os elementos de origem mineral. Né? Então, impurezas inorgânicas não voláteis que podem estar presentes como contaminantes, terra, areia, entre outras aí. E a determinação do teor de umidade. Então, já sabemos, né, a partir da aula de secagem, que o excesso de umidade permite a ação de enzimas, a hidrólise enzimática, além de possibilitar o crescimento de fungos e bactérias. Então, para a planta seca, o teor deve variar entre 8% e 14%, sendo o ideal. Abaixo de 5% é um teor muito baixo e acima de 15% já é um teor no qual você pode ter atividade enzimática como crescimento microbiano. Também a pesquisa de agrotóxicos ou pesticidas. Então, não se pode usar agrotóxico ou pesticidas em plantações de produtos que vão ser utilizados para fins de saúde, humanos ou veterinário. Então, da onde que vem essa contaminação? Ela pode ser acidental de plantas silvestres que crescem próximas às áreas de cultivo agrícola. Então, aonde eu quero chegar? Ela pode ser de um momento no qual Então, a verificação de pureza da amostra vai trabalhar com a pesquisa de agrotóxicos ou pesticidas. Nós sabemos que a pesquisa de agrotóxico é importante porque a contaminação pode ser acidental a partir de cultivo agrícola, onde se joga o agrotóxico ou pesticida em grande quantidade, e isso a partir de chuvas e ventos é levado à produção de orgânicos. Também pode ser por emprego impróprio em cultura de plantas medicinais, também pode ser através do tratamento inadequado de plantas armazenadas, e os problemas que a gente tem é a dificuldade na determinação dos limites de tolerância, então quanto que o organismo tolera disso, e isso também pode ser agravado pelo fato de algumas plantas sofrerem processo de extração e posterior concentração. Tá? Então eu tenho a planta e concentro ela, logo eu concentro os agrotóxicos e os pesticidas também. O que também vale para os metais pesados. Eles podem estar presentes devido a poluentes ambientais ou resíduos de agrotóxico. Né? Então também tem dificuldade nos limites de tolerância e ele também se agrava pela concentração do material vegetal, sofrer um processo de extração e posterior concentração.
né? Então aqui um exemplo que a gente tem da espinheira santa, que é uma planta muito boa para tratamento de gastrite e úlceras gástricas. São outras plantas que parecem muito com ela. Então a espinheira santa é a Maitênus ilicifolia. Por outro lado, eu tenho esse gênero Sorosseia, que é muito similar à espinheira santa. Tenho o gênero Zolernia, que é muito similar à espinheira santa. E tenho a Sorosseia bonpland, que tem os frutos muito similares à Maitênus ilicifolia. Então isso daqui é uma forma de eu fraudar o meu extrato, colocar uma planta de baixo valor agregado, qualquer uma dessas, junto de uma planta de alto valor agregado. Isso é crime. Então aqui outro exemplo seria frutos de Maitênus aquifoliae e folhas de Zolernia ilicifolia. São produtos baratos que podem ser adicionados a Maitênus, a espinheira santa, visando redução de custo, mas isso é crime, isso é adulteração de material vegetal, isso é crime previsto em lei. Tá? Aqui também existem outros problemas. Então a Phyllanthus inuri e a Phyllanthus urinária são os dois tipos de quebra-pedra comum para utilização no processo de pedra dos rins. Mas existem outras espécies vegetais que são muito similares. Então, a carolinensis, a fraternus, a niruri, né, são todas aqui, a niruri é oficial, mas são todas muito similares. Do mesmo jeito que a stipulatus, a tenellus e a urinária também são muito similares. Então, isso daí é uma identificação errada. Então, se a planta foi identificada errada, se ela não foi diluída, você errou, joga fora. Isso é errado, mas não é crime. Agora, se você pega a planta boa e coloca a planta ruim, isso é crime. Tá? Então, dentro dos caracteres botânicos microscópicos, que é um outro tipo de análise bastante importante, primeira coisa eu tenho que lembrar da preparação adequada do material. Depois, a realização de reações histoquímicas, então reações químicas dentro do tecido vegetal, pingando, por exemplo, iodo e vendo formação de cores. Também as estruturas botânicas frequentemente estudadas, tricomas, estômatos, estrutura dos vasos. Inclusive, para estômatos e tricomas é possível que você faça uma análise quantitativa, tá? E isso pode ser realizado também para partes das plantas, para os farmacógenos, na forma de pó pulverizados. Então, tudo isso também deve ser levado em consideração, uma comparação com fotos e desenhos de lâminas de material autêntico, para que você possa comparar o seu material teste com o material autenticado. Tá? E aí isso vai fazer reações químicas de caracterização. Então exige conhecimentos fitoquímicos prévios. Eu vou reagir A com B, eu preciso saber o que eu estou reagindo. As substâncias devem estar preferencialmente relacionadas com a identificação da espécie. Não adianta eu testar uma substância que não faz parte daquela espécie. E isso vai caracterizar grupos. Então eu posso dizer, sim, minha planta tem óleos essenciais, sim, minha planta tem flavonoides, sim, minha planta tem antraquinonas, mas eu não sei dizer qual delas está ali presente. Tá? E posteriormente a caracterização cromatográfica, que é o melhor modo de você caracterizar o vegetal, a partir de cromatografia gasosa, cromatografia líquida de alta eficiência, cromatografia em camada delgada ou cromatografia preparativa. Então é importante para a identificação que você tenha padrões das substâncias características, extratos, amostras autênticas, na ausência desse, substâncias marcadoras, aquelas que marcam a planta. E permite inferir sobre a pureza do material, porque você vai conseguir separar para visualizar os compostos que estão ali e saber se eles estão puros ou não. E lembrando que a cromatografia em camada delgada consta na maioria das monografias das farmacopeias atualizadas. Então você pode buscar a farmacopeia que você vai ter um método de fazer análise em CCD. Tá? E o controle microbiológico. Então a gente deve lembrar que as drogas vegetais são provenientes da terra e a terra tem alta carga microbiológica. Então a planta vai ter alta carga microbiológica proveniente do solo, pertencente à sua biota, introduzidas durante a manipulação, por más condições de manejo, por uma secagem inadequada ou por um armazenamento inadequado. E aí você tem o desenvolvimento de micro-organismos viáveis, e isso deve ser considerado. Então, o que a legislação diz? Os limites de contaminação microbiana são divididos em produtos destinados à infusão, aqui no caso da farmacopeia britânica, então são produtos destinados à produção de chás. Então, eles aceitam bactérias aeróbias viáveis totais, 10 a 7 unidades formadoras de colônia por grama. Fungos viáveis totais,
10 a quinta unidades formadoras de colônia por grama e E. coli 10 a segunda UFC por grama. Para produtos destinados a outras preparações, ou seja, decocções ou cápsulas ou algum outro modelo, eles têm uns números mais restritos, então bactérias aeróbias 10 a quinta, fungos 10 a quarta, se inserem enterobactérias e gram-negativas como 10 a terceira, E. coli ausência em 1 grama e salmonella ausência em 10 gramas. E é dessa forma que eu agradeço vocês, né, pela atenção aí na aula, e o que precisarem, nós estamos à disposição para o que for necessário. Muito obrigado pela sua atenção, um ótimo dia a todos e até a próxima aula.